Bom dia, turma do segundo ano da Escola Colégio Estadual Monteiro Lobato, nossa turma na disciplina de Informática Empresarial, né, a turma do segundo ano. Hoje a gente vai começar a nossa aula, retomando ali o conteúdo da aula passada que a gente fez, nós falamos um pouquinho sobre a etiqueta digital e imagem profissional nas redes sociais e nos e-mails, que a gente fez aquela historinha ali do Lucas, desculpa, né? Que fez uma postagem indevida numa rede social e essa postagem acabou terminando lá no grupo da empresa. Vocês se lembram que nós estávamos falando um pouco sobre isso, sobre essa ética, essa postura digital que nós temos que ter ali nas nossas redes sociais para não influenciar o nosso profissionalismo. Então, o que tinha acontecido com o Lucas? Não sei se vocês se recordam. Ele teve um dia não muito agradável na empresa e fez um post desnecessário, meio que falando mal dos colegas nas redes sociais, né? Fez um post ali na rede social privada dele, falando mal ali dos colegas de trabalho dele. E o que aconteceu? Alguém foi lá, printou aquela imagem, jogou no grupo da empresa, né? Ali no grupo dos funcionários daquele setor. Aí todo mundo ficou sabendo, algumas pessoas foram lá e comentaram, né, naquele post no grupo, até que chegou no gerente dele, né, no chefe. E o chefe foi lá e perguntou para ele, né, não questionou o profissionalismo dele, mas ficou ali meio, né, ficou assim, a confiança que ele tinha no Lucas que foi quebrada ali por causa daquele post que ele fez indevidamente. Aí vocês se lembram que a partir dessa historinha, né, a gente teve umas questões para responder que vocês precisavam postar no Classroom. Mas a nossa aula terminou. E a gente tinha que fazer a apresentação também disso. Quem conseguiu terminar de responder as questões? Eram algumas questões. Qual o comportamento do Lucas fere a ética digital? Como o post dele impacta na sua imagem profissional? Que riscos esse comportamento traz para a empresa e para Lucas? Qual seria a postura adequada em vez do post impulsivo? Vocês terminaram essa atividade em sala de aula? Como que ficou, pessoal? Quem terminou de responder as 4 questões, levanta a mão. Porque eu vi que teve algumas pessoas até postaram já a atividade completa, mas pelo que eu me recordo, eu até marquei no meu caderno, nem todos conseguiram terminar de fazer. Quem já terminou a atividade completa de responder, levanta a mão. Terminaram? Então, assim, pessoal, não se esqueçam de tirar foto dessa atividade do caderno e postar lá no Classroom, que ela vale 1 ponto para vocês na média, tá? Ok? Tá. Então, assim, então a gente vai passar para a nossa próxima fase, ainda falando sobre essa ética digital, tá? Tem atividade no Classroom referente à aula passada para fazer, tá? Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre a ética e responsabilidade também no meio digital, como que ela pode influenciar vocês como profissionais, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as gafes digitais e postura profissional. Como que eu posso corrigir erros com ética e com responsabilidade? Então, a aula de hoje, o que nós vamos aprender, né? Vamos identificar as gafes digitais comuns no ambiente corporativo e os seus impactos. Pode acontecer de você cometer alguma gafe ali no meio digital, enviar algum e-mail errado, fazer colocar uma informação que não deveria ser colocada, às vezes você informar antes da hora, né? Então, tudo isso é considerado como uma gafe. Redigir mensagens profissionais e retratação e correção. Então, vai ter uma atividade ali que vocês vão ter que refazer, né? Que um funcionário fez de forma incorreta e vocês vão refazê-la da forma certa. Praticar postura ética e responsável em situações de erro digital. Então, como que é uma postura ética e responsável dentro do meio digital, né? E propor estratégias para evitar essas falhas futuras na comunicação digital. Qual estratégia que vocês podem trazer ali para evitar futuras falhas?
ninguém está ali, nós somos seres humanos, ninguém está livre de cometer falhas, mas nós precisamos aprender a corrigir os nossos erros, né? Fazer essa redenção dos erros e procurar fazer estratégias para a gente não cometer essas falhas no futuro. Porque assim, você errar uma vez uma coisa, a gente pode até considerar ok, mas você ficar persistindo no erro, isso não pode acontecer. Então, aconteceu uma vez de fazer uma coisa incorreta ali no meio digital, enviar um e-mail incorretamente? Pode acontecer com qualquer um de nós, ninguém está livre disso. Mas nós temos que ver estratégias, formas de não ficar refazendo, cometendo o mesmo erro sempre, tá? Isso prejudica a nossa imagem como profissionais. Então, nas últimas aulas, nós aprendemos a linguagem correta, a estrutura dos documentos e a importância vital da ética e da segurança digital. A gente falou sobre como nós temos que nos comportar, como nós temos que nos expressar, usar a linguagem correta também no meio digital. Temos que usar uma linguagem mais formal para enviar e-mails, conversar ali nos chats corporativos. Nós não podemos nos comunicar dentro da empresa falando fisicamente com uma pessoa e também no digital ali por e-mail, por chat corporativo, WhatsApp corporativo da empresa. Nós não podemos conversar como falamos com um amigo na sala de aula, fora da empresa. Nós temos que ter uma linguagem correta, adequada, profissional para o meio corporativo. Falamos um pouquinho sobre a estrutura de documentos, nós aprendemos a redigir o e-mail corporativo, né? Todas as fases que tem que ter no e-mail, assunto, tem que fazer a parte lá da bom dia, boa tarde, né? O corpo do e-mail, mensagem, tudo certinho, o encerramento do e-mail e a nossa assinatura digital que vocês também aprenderam a fazer. E também falamos já também sobre a ética e segurança digital. Como que nós temos que nos comportar de maneira responsável dentro do digital. Não é só fisicamente trabalhando, mas quando eu vou me expor, quando eu vou mostrar o meu trabalho no digital ali dentro da empresa, eu também tenho que ter esse comportamento ético responsável. Então, vocês já sabem, né? Resumindo tudo, vocês já sabem o que vocês devem falar e como que vocês devem se comportar. A forma que vocês devem conversar, que vocês devem dizer as coisas dentro da empresa, uma maneira mais formal, mais de acordo com o ambiente que vocês estão inseridos ali dentro da empresa. E como que eu vou me comportar também de acordo com o ambiente da empresa. Como que as coisas funcionam dentro daquele ambiente corporativo. É daquela forma que eu, profissional, vocês também que vão ser futuros profissionais, devem se comportar. Dentro da empresa, eu não me comporto como eu me comporto na minha casa, como eu me comporto, vocês não se comportam igual com os amigos. Lá é diferente, é um ambiente mais profissional, então nós temos que nos enquadrar naquele ambiente da empresa. E não é só no ambiente, por exemplo, assim, na forma como eu vou vestida para a empresa, é também no digital, né? Que a gente conversou muito sobre isso, que nós temos que ter essa postura responsável, ética dentro do digital também. O que nós escrevemos, o que nós falamos, tudo fica registrado. É o seu nome que fica lá. Você falou alguma coisa incorreta, você mandou um documento para quem não deveria, fez alguma coisa incorreta dentro ali dos sistemas, né, dentro do digital da empresa, é o seu nome que está registrado. Então, é muito importante, né, você ter essa responsabilidade, essa ética também no digital dentro da empresa. Claro. Muito bem que a professora Andressa falou. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é muito importante. Porque a professora Andressa também já teve muita experiência, pelo que eu vejo, no meio corporativo. Pessoal, e é muito comum jovens ali que iniciam no primeiro emprego, eles não terem esse comportamento responsável, muitas vezes eles pensam que estão na casa dele. Por isso que a gente quer passar essas informações de vocês. O quão importante é saber que lá dentro da empresa é um ambiente diferente. Vocês têm que ter um ambiente, uma postura correta, uma postura responsável para aquele ambiente que vocês vão estar.
Então, isso já é um diferencial também para vocês, saberem que vocês têm essa responsabilidade. Eu tenho que ter um compromisso ali com a empresa. Eu também, realmente, não quero futuramente saber isso, que vocês vão trabalhar numa empresa e vão lá chegar como uns bobos, na verdade, esses adolescentes meio perdidos. Vocês não, vocês estão fazendo um curso profissionalizante para aprender algo, para vocês entrarem no mercado de trabalho com um diferencial das outras pessoas. Não adianta nada vocês se matricularem no curso de administração e não prestarem atenção nos conteúdos, em tudo que a gente explica para vocês, porque isso aqui é coisas que vocês vão levar para a vida de vocês. Então, é muito importante. Por isso que eu tenho falado, desde o começo da aula, sobre essa nossa questão de responsabilidade ali conversando, nos comportando fisicamente dentro da empresa e também ali no digital. Não pensem que o e-mail corporativo é para brincadeira. Não usem jamais, pessoal, para coisas pessoais, para fazer, às vezes, mandar alguma piadinha, qualquer outro tipo de coisa para um companheiro ali de trabalho, por mais que ele seja seu amigo dentro da empresa. A gente tem que aprender a separar as coisas. Uma coisa é a nossa vida pessoal, outra é a nossa vida como profissionais. Então, é muito importante que vocês saibam fazer essa separação lá dentro da empresa. Saibam se comportar de forma responsável. É chato isso que eu estou falando, eu sei, né? Nossa, só parece que é da lição de moral. Não é, pessoal. O mercado de trabalho, a vida profissional exige isso de vocês. Se vocês não forem profissionais responsáveis, vocês não vão conseguir, né, se destacar ali. Ninguém quer um profissional irresponsável lá dentro da empresa. Não é verdade, professora Andressa? E- Exatamente. Eu mesma já cansei de ver dentro da empresa a gente ter pessoas, adolescentes ali trabalhando há algum tempo, mas não tinha condição, aparecia uma vaga melhor, mas aquele menor aprendiz, aquele estagiário, não tinha condição de assumir aquela vaga. Por quê? Porque ele não demonstrava que ele tinha capacidade, postura profissional, responsabilidade para assumir aquela atividade. Então, assim, se você se mostra um profissional responsável lá dentro da empresa, uma hora a sua oportunidade vai aparecer. Não é da noite para o dia, pessoal. Isso é uma coisa que você vai construindo aos poucos. É a confiança que você vai passando para o seu gestor, para a pessoa responsável, para o seu chefe que trabalha lá com você. Ninguém vai, às vezes você pensa assim, eu estou numa empresa, é um emprego, eu recebo ali um saláriozinho, não faço nada. Por quê? Porque às vezes a empresa é obrigada a manter um estagiário, um menor aprendiz lá, e não passa responsabilidade nenhuma para vocês, vocês acham que estão no lucro. Isso não é estar no lucro. Quando você está numa empresa e o seu gestor, o seu chefe, seu coordenador, seu gerente, ou a pessoa que está acima de você ali, te passa atividade, te passa responsabilidade, isso é muito bom. É um sinal que você está ganhando confiança dentro da empresa, é um sinal que você está se tornando um bom profissional. Então, fiquem muito alertas ali quando vocês começarem, de repente, ali entrar num estágio, forem entrar, de repente, num cargo de menor aprendiz, e vocês ficarem ali no setor da empresa que vocês não fazem nada. Porque isso muitas vezes significa que o quê? Que vocês não passam esse profissionalismo para o gestor de vocês. Então, por isso que eu falo muito, toda aula eu falo, repito, sobre essa questão da responsabilidade que vocês têm que ter lá quando forem ser profissionais, tá bom? Então, assim, continuando ali no nosso conteúdo, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos encarar a realidade do mundo corporativo, como eu falei ali no começo da aula. A gente pode errar, é normal, acontece de você cometer algum erro de vez em quando. O que você não pode é ficar persistindo sempre naquele erro. Então, uma vez eu enviei um e-mail incorreto para quem não deveria. A próxima vez eu vou me atentar antes de enviar. Porque eu já falei para vocês, antes de enviar um e-mail, sempre a gente tem que conferir para quem nós estamos enviando, o que nós estamos enviando, para não mandar arquivo errado, não mandar faltando informação, para não ter retrabalho, né?
Então, errar é humano, mas a gente não pode ficar persistindo no erro. Nas empresas, a pressão ela é alta, então acaba acontecendo algum tipo de erro. É um clique errado que você pode dar, um e-mail interno que você envia para um setor que não deveria, para um cliente, às vezes você anexa uma planilha ali que não era aquela planilha, a planilha incorreta. Por isso, essa importância da revisão do que você está escrevendo, para quem você está enviando, o arquivo que você está enviando, o que você está fazendo. Você tem que ter responsabilidade, ter atenção na atividade que você está desenvolvendo ali dentro da empresa. A falha, ela não define o profissional, mas a maneira como você lida com ela, ela pode definir a sua maturidade como profissional. Ah, eu errei, e agora, o que eu faço? Eu vou me esconder e vou deixar a bomba explodir? Não. Eu vou lá e vou atrás e corrigir o meu erro. Eu fiz errado? Como que eu faço para consertar isso? Não posso tentar me esconder, porque às vezes você errou alguma coisa ali, para tudo existe uma solução. Talvez vai dar trabalho, mas existe uma solução. Então, o que a gente não pode é se esconder atrás do erro. A gente precisa ser responsáveis, assumir o que fez. Vamos ver o caso que aconteceu aqui. Hoje nós vamos praticar o quê? A comunicação e redenção. É o quê? Fiz errado, mas vou lá atrás e corrigir o meu erro. O ato de reconhecer o erro, de se desculpar de forma impecável, consertar o dano, minimizando a crise. Isso é muito importante, que eu falei para vocês. Não fiz uma coisa errada e vou deixar por isso mesmo. Vou fingir que não é comigo. Até porque, como eu já falei várias vezes, no digital principalmente, tudo que a gente faz deixa um rastro. É o nosso login, que fica lá registrado, nosso nome, nosso e-mail. De alguma forma, algum momento vão saber quem cometeu aquele erro. Então, fiz errado, vou atrás de corrigir o meu erro, pessoal. Tipos de gafes digitais e ações imediatas. Vamos classificar os erros mais comuns e ver a primeira atitude a ser tomada, o protocolo de emergência. Eu fiz uma coisa errada, cometi uma gafe digital, mandei um e-mail errado, fiz alguma coisa, mandei um documento errado para alguém. O que eu preciso fazer? Qual que é o protocolo de emergência que eu preciso seguir nesse momento? Uma gafe bem comum. Destinatário errado, e-mail enviado para a pessoa ou grupo errado. Qual que é a primeira ação que eu tenho que tomar ali se eu enviei um e-mail errado para alguém, para uma pessoa, para um setor errado? Use o recurso de cancelar o envio ou envie imediatamente um novo e-mail pedindo para o destinatário desconsiderar o anterior. Aqui tem até um exemplo, a gente pode ver ali no assunto que seria do e-mail, ação urgente, desconsiderar a mensagem. Às vezes você envia um e-mail lá com uma informação incorreta, com um documento incorreto. Você já, na sequência, já envia para a pessoa uma mensagem avisando que aquele e-mail não faz parte, não diz respeito a ela, que ela precisa desconsiderá-lo, tá? Outra gafe bem comum. Anexo errado, enviar um orçamento antigo ou um arquivo pessoal. Por isso que eu falei, quando a gente vai fazer, quando nós vamos salvar algum documento, né? Vocês tiveram informática empresarial ano passado? Não? Então, pessoal, quando a gente vai fazer a organização de arquivos dentro do nosso computador que nós utilizamos na empresa, é muito importante que eles estejam nomeados da forma correta, porque aí a hora que você tem que enviar esse documento ali por e-mail, às vezes você tem que anexar ele em algum sistema ali da empresa, é muito importante que ele esteja nomeado com o nome certo, às vezes precisa ter alguma data, mês, enfim, ele tem que estar nomeado de uma forma que seja fácil para você encontrar quando você precisar, quando você precise enviar para alguém que esse e-mail, que esse documento esteja de uma forma que você consiga encontrar e mandar o documento correto. Porque se você precisa enviar ali, por exemplo, aqui nós temos o exemplo de um orçamento antigo. Quando você tem um orçamento novo, é ideal você colocar a data daquele orçamento ali quando você organiza a pasta dele, para que isso não ocorra, né? Então, enviou o que aconteceu nessa gafe? Anexou um e-mail errado, né? Anexou um anexo errado. O que eu faço para corrigir isso? Envia a mensagem de correção com o anexo correto imediatamente, antes que a pessoa abra o arquivo errado.
Então, sempre aquela coisa, né? Quando eu faço uma atividade dentro da empresa, é importante eu conferir que o que eu fiz realmente está certo. Imagine que você trabalha ali na empresa no setor de cotações, né? Você passa orçamentos para clientes. E você manda, a empresa, um cliente te solicita um orçamento de algum produto, material, e você manda um orçamento antigo com o preço errado. E você não revisa esse valor. Você não revisou esse e-mail que você mandou com o orçamento errado. O cliente vai querer fechar naquele preço antigo. Ele não vai querer saber. Ele fala, não, você me passou esse preço, como que eu vou pagar mais caro agora? Eu quero pagar o preço que está lá, que você me passou no orçamento. E como que você vai resolver esse problema na empresa? Muitas vezes tem empresas que vão fazer você tirar do bolso. Então, é muito importante vocês terem esse cuidado com o documento que vocês estão anexando, tá, pessoal? O arquivo que vocês estão enviando, porque isso pode dar uma dor de cabeça até para vocês mesmos no futuro. Outra gafe bem comum. Tom inapropriado. E-mail enviado com raiva, ironia ou erro de português grave. A gente já falou sobre isso, a gente já fez até a correção de alguns e-mails que estavam... A gente teve até uma atividade que vocês tiveram que fazer a correção, escrever de uma forma correta. Lembra que tinham e-mails escritos de forma como se fossem em gírias e tal? Vocês tiveram que transformar ele como se fosse usar ali no meio digital. Transformaram ele num e-mail profissional. A gente já teve até uma atividade sobre isso. Então, e outra coisa, educação, sempre começa um e-mail com bom dia, boa tarde, a quem que você está direcionando esse e-mail, né? Senhor fulano de tal. A gente sempre tem que ser muito respeitoso com nossos e-mails. Jamais usar de ironia, de raiva. Até o caso ali que a gente teve na aula passada do Lucas, né? Que se expressou ali nas redes sociais, xingando os colegas. A gente pode até ter esse sentimento, igual eu já falei para vocês, é normal ter raiva, ter estresse, ter tudo, mas a gente tem que saber controlar essa emoção. Então, jamais usem ali ou se exponham de forma enraivados, bravos, irônicos dentro ali do digital. E vocês já pensaram se você que cometeu o erro for responsável, ser responsabilizado até financeiramente por isso? Ali ela colocou, é um volume muito grande de material que é vendido, né, de insumos, na verdade, que é para agronegócio, né, os venenos, não sei o que o agrotóxicos, enfim. Imagine só a quantidade de dinheiro, ela falou ali, prejuízo. Quem na empresa? Você. Pensem vocês aí, se vocês forem empresários, vocês querem ter um funcionário que cause prejuízo para vocês? Quem quer ter? Respondam para mim, por favor. Alguém quer uma pessoa, um funcionário, que gere prejuízo dentro da empresa? Ninguém quer. A gente quer um funcionário que trabalhe a favor da empresa, né? Não contra. Então, isso tudo diz respeito à nossa imagem profissional. Então, esse exemplo que a professora Andressa colocou é um exemplo real de algo que aconteceu. Agora, será que alguém consegue também imaginar algum outro tipo de exemplo que poderia acontecer? Se alguém mandasse algum tipo de arquivo errado, alguém pode dar algum exemplo para nós? Quem gostaria de falar alguma coisa? Pessoal, o que está acontecendo com vocês? Vocês sempre são uma turma que prestam bastante atenção, que participam da aula. Hoje estão meio, parece que, desanimados ou até bagunceiros, não sei. Vamos continuar aqui. Já vamos começar a atividade, tá? Eu tinha perguntado para vocês se alguém pode dar um exemplo de algum transtorno que pode causar na empresa ou em algum determinado lugar enviar algum documento errado. Quem pode dar um exemplo para nós? Cadê o Sebastião? Vamos lá, Sebastião. Rafael e Sebastião, vamos contribuir então para a aula. Mandar o que errado? Tá. Aí imagina qual que é a consequência que pode ter de mandar um contrato errado.
Quem que falou? Foi o Rafael, professora? Ah, o Sebastião e... Tá, o Sebastião. Muito bem, pessoal. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, né? O que é o foco principal? Vocês entenderem que, às vezes, o envio de um documento errado pode trazer muitos transtornos e até prejuízos financeiros. Então, por isso que vocês têm que se atentar muito com isso. Outra gafe comum, vazamento de dados, enviar informações sensíveis e confidenciais. Então, às vezes, imagine só você trabalhar ali no setor de RH e mandar-lhe um relatório com o salário que todo mundo recebe na empresa. Isso é uma informação confidencial dentro da empresa, nem todos têm acesso a isso. Então, a gente tem que ter muita atenção com o que nós estamos enviando, o que nós estamos fazendo, se estamos enviando o documento correto. Então, agora, a que hora vai a nossa aula? 10h35? Tá. Falta 5 minutos para terminar. Vamos, então, fazer a correção da atividade da aula passada, ok? Pode ser, aham. Pronto. Andressa, eles têm número de chamada ainda ou não existe mais isso? Então, vamos fazer assim, eu vou falar um número aleatório e essa pessoa vai vir responder a questão número 1, se ela estiver na sala, pode ser? Quem que é o número 10, está aí? Número 2. Cadê a Beatriz? Vem, Beatriz, aqui na frente. A Beatriz fez a atividade? Então, vem aqui, Beatriz, quero te ver. Não estou te vendo. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Então, assim, pessoal, prestem atenção agora. A Beatriz vai responder para nós a pergunta número 1. Qual o comportamento de Lucas que fere a ética digital? Pode começar, Beatriz. Beatriz, eu só vou pedir para você falar um pouquinho mais alto para eu poder ouvir a sua resposta, tá? Aham. Então, ele feriu ali a ética digital, né? Agora eu vou falar um outro número 15. Gabriele Vitória tá aí? Gabriele, a Gabriele é sempre professora muito concentrada na aula, eu vejo que ela sempre está prestando atenção. Gente, eu sempre estou observando quem que presta mais atenção, quem que fica mais aleatório. A Gabriele, eu sempre observo que ela está bem atenta nas aulas. Pode falar, Gabriele. Não deu. Professora Andressa, lê para mim, fazendo favor. Tá. Pode responder a número 2. Como que o post dele impacta a sua imagem profissional? Pessoal, eu estou ouvindo vocês. Pode falar. Ah, tá. Podem falar. Ah, entendi. Muito bem.
Então, assim, pessoal, é 10h35 que termina ou 10h40? Ah, então já vai terminar. Bom, eu imagino que vocês devem ter pegado alguma coisa da importância da ética, da responsabilidade de vocês como futuros profissionais ali dentro da empresa, né? A nossa aula de hoje ela já está se encerrando. Por favor, eu peço que essas 4 questões que vocês responderam na aula passada sobre ética e responsabilidade profissional no digital, vocês postem lá que vale nota, tá bom? Então, abraço, até segunda-feira, tá bom, pessoal? Tchau!